pelos instrumentos que você tiver e pelas ideias que você tiver. Quanto melhores forem os instrumentos e as ideias para obter essa informação, mais rica vai ser a informação que você vai obter. Então a temperatura não está numa escala de proporção, nem numa escala intervalar, nem numa escala ordinal. Ela está lá, a temperatura é uma propriedade do universo, é uma característica física, uma grandeza física. Para que você obtenha uma informação de um modelo matemático que possa representar a temperatura da maneira mais rica possível, você tem que usar um método equivalente à escala Kelvin, porque é uma escala que extrai o máximo de informação possível daquela variável da natureza que você deseja medir. Então, a grandeza não é uma propriedade da característica física em si, é uma propriedade do modelo matemático que você adotou para medir aquela grandeza. A partir do momento em que você adota um modelo matemático mais eficiente, mais rico, que você trabalhou mais para encontrar o valor correto do zero absoluto, para assegurar que os intervalos sejam uniformes em toda a escala, então você está conseguindo mais informações sobre aquela variável. Não é uma característica da variável aquela informação. A variável tem as informações, elas estão lá. Mas para que você possa obter essas informações, você precisa de uma ferramenta matemática adequada, de instrumentos adequados, de uma modelagem teórica adequada, para extrair o máximo possível de informação. No caso da inteligência, os primeiros testes foram propostos por Alfred Binet. Na verdade, Galton já trabalhava com isso antes, na verdade muito antes, os antigos chineses já tinham métodos para medir a inteligência, Platão já adotava métodos para medir a inteligência, então tem métodos muito antigos anteriores aos de Binet. Mas Binet ele foi o que sistematizou o método, ele desenvolveu uma escala, ele foi o que deu uma abordagem mais científica para a maneira que se mede a inteligência. Ele foi o primeiro a dar uma abordagem, na verdade o Galton já deu uma abordagem razoavelmente científica, mas o Binet foi o que encontrou um método mais adequado para fazer uma representação minimamente arbitrária, porque a do Galton era um pouco arbitrária, a do Binet não. Ele considerou o seguinte: as crianças de diferentes faixas etárias, pelo senso comum, nós percebemos que as crianças, à medida em que elas vão crescendo, elas vão ficando mais inteligentes, até um certo ponto pelo menos, Então, uma criança de 2 anos ela é menos inteligente que uma criança de 10 anos. Uma criança de 10 é mais inteligente que uma de 5, que é mais inteligente que uma de 2. Pode ser que não, pode ser uma criança de 5 mais inteligente que uma de 10. Mas se você pega a mesma criança, quando ela tem 5, ela está mais inteligente do que quando ela tinha 2. Quando ela tem 10, ela está mais inteligente do que quando ela tinha 5. E assim sucessivamente. Às vezes os pais têm a impressão subjetiva de que não é assim. Pode achar, quando ele tinha 2 anos ele era mais inteligente do que agora que ele está com 5. Agora que ele está com 12 ele ficou mais burro porque ele só faz besteira. Não, não é isso. Ele pode ter ficado menos responsável, pode ter ficado mais revoltado, mais rebelde, mas não que ele ficou menos inteligente. A não ser que ele tenha batido a cabeça, que ele tenha passado a beber, usar drogas, alguma coisa que prejudique o desenvolvimento normal dele. Mas se ele está tendo um desenvolvimento saudável, sem nenhuma doença degenerativa no sistema neurológico central, se ele não sofreu nenhum prejuízo físico, nenhuma agressão física, nada que pudesse prejudicar o seu desenvolvimento normal, então ele vai, à medida que os anos vão passando, ele vai se tornando mais inteligente. Binet partiu dessa premissa, que é muito razoável, muito bem fundamentada, aplicou na prática, com o teste, ele aplicou questionários que tinham várias perguntas, e via que os scores que as crianças mais velhas obtinham era maior do que os scores das crianças mais novas, corroborando a hipótese de que as crianças mais velhas aparentemente eram mais inteligentes. Pelo menos elas tinham resultados em questionários que supostamente mediam a inteligência, scores mais altos para as crianças mais velhas. Ele não só mediu crianças de diferentes faixas etárias, como ele acompanhou o desenvolvimento de algumas dessas crianças para verificar o ritmo que elas se desenvolviam ao longo da vida. Terman fez um estudo mais completo sobre isso, ele acompanhou durante várias décadas crianças com QI de 135 até 200 e verificou, se não me engano foi 1.526 crianças que o Terman estudou, fez um estudo longitudinal durante vários anos e acompanhou o desenvolvimento dessas crianças e percebeu que realmente havia essa característica de que elas aumentavam o nível intelectual ao longo da vida, até um certo ponto. Tem estudos mais recentes, de Weckler e vários outros. Bom, em resumo, o fato é que as crianças elas têm uma evolução em função da idade, isso é amplamente conhecido. Tem inclusive testes similares feitos com xadrez, o site do Chessmetrics, do Jeff Sonas, que trata disso, e se verifica que a curva da evolução da inteligência em função da idade, ela cresce aproximadamente até os 20, 25 anos, depois se mantém estável até cerca de 45, depois tem um decrescimento
a partir dos 45. Isso acontece com o xadrez e com qualquer atividade intelectual, porque está associado principalmente com a própria inteligência, a inteligência inata. Então, Binet, partindo dessa premissa, que ele verificou que era uma premissa, uma boa representação da realidade, ele adotou esse modelo para aplicar nos seus testes. Ele, no caso, ele estabeleceu um limite de 16 anos, como sendo o ponto a partir do qual a inteligência não evolui significativamente. Ele sabia que evoluía até um pouco mais, mas digamos que atingia 95%, 90% do desempenho com relação às questões que ele utilizava no formulário. As pessoas com 16 anos acertavam o suficiente para atingir 95% desse nível. Então ele cortou nesse ponto, né, porque a partir daí a curva praticamente atingiu o limite. Nos próximos 10, 20, 30 anos, ele se mantinha muito próximo desse limite. E aí o corte dele foi em torno de 16 anos. Quando Binet começou a aplicar esses testes, ficou verificado, na verdade, quando Binet começou os testes, ele não tinha nem o conceito de QI, isso foi posterior, né, foi proposto por Stern, em 1616, que era a proporção entre a idade cronológica, né, e a idade mental. Na verdade, era o contrário, a idade mental e a idade cronológica. É importante também não confundir com a idade biológica. Tem alguns testes que mencionam, alguns livros, artigos, que mencionam idade biológica. A idade biológica é a idade do organismo como um todo, né? Então você pode ter, por exemplo, eu devo ter idade biológica de 18 anos, né? Embora eu tenha um pouco mais de 18, eu tenho idade biológica de 18. Então o Bruce Lee, um pouco antes dele falecer, ele tinha 33 anos, e a idade biológica dele, de acordo com os médicos que o examinaram, é que ele tinha em torno de 18 anos de idade biológica, embora a idade cronológica dele fosse de 33 anos. E a idade mental do Bruce Lee devia ser uns 26, 25 por aí. O Bruce Lee tinha um QI relativamente alto, né? Então, não sei se chegaria a 26, mas se fosse converter, se mantivesse, né, se fizesse sentido falar em idade mental acima de 16, ele teria em torno de uns 20 e poucos anos. Muito bem. Então, a idade biológica não é a mesma coisa que a idade cronológica. A idade cronológica é o tempo decorrido desde a data de nascimento até a data presente. A idade biológica é a constituição geral do organismo em comparação à média dos outros organismos que têm uma certa faixa etária. Então, se a média das pessoas com 20 anos tem um certo nível de saúde e características gerais, e uma outra com 35 ou 40 tem as mesmas características da média daquela outra faixa etária, pode-se dizer que a idade biológica daquela pessoa é igual à média daquele grupo. A idade biológica é determinada dessa maneira. E a idade mental é com base nos testes cognitivos, né? O conceito de idade mental também não foi proposto por Binet. Ele usava o termo nível mental, ele não gostava, inclusive, do termo idade mental. Mas, posteriormente, os que seguiram, deram continuidade no trabalho de Binet, ele faleceu em 1911, né? Os que deram continuidade ao seu trabalho utilizaram esses termos, o termo QI, o termo idade mental, e aplicaram esse método de dividir a idade mental pela idade cronológica para gerar um score que passou a ser conhecido como QI. Multiplicando por 100, né, o resultado desse score passou a ser conhecido como QI, que é quociente de inteligência. Tem lugares que falam coeficiente de inteligência. Não, não é coeficiente. Coeficiente, para começar, é com a letra C, né? E quociente é com a letra Q. Então, embora em espanhol use CI, né, para quociente também se utiliza o C, mas em português é com Q. Então, QI é quociente e não coeficiente. E também por ser quociente da divisão, né? Então, você tem a divisão, idade mental pela cronológica, que dá um quociente, e esse quociente é o QI. O QI, ele se distribui aproximadamente como uma gaussiana, é uma distribuição normal, com média 100 e desvio padrão em torno de 15,8. Foi arredondado para 16, né? Depois de várias medidas, eles encontraram aproximadamente 15,8 e arredondaram para 16. E alguns anos depois, em 1935 mais ou menos, Wechsler propôs um método diferente. Antes de falar do Wechsler, eu vou voltar um pouquinho no Binet, falar um pouquinho para explicar o tipo de escala que o Binet encontrou com isso. Quando ele quando ele fazia a modelagem estatística dos resultados, a distribuição desses resultados com histograma, ele verificou que a distribuição era muito semelhante a uma gaussiana, era bem representada por uma gaussiana. Pelo menos dentro do intervalo entre menos 2 e mais 2 desvios padrão, que representa mais de 95% do total da amostra. Então, mais de 95% das pessoas examinadas apresentavam resultados que se distribuíam como uma normal e que tinha características semelhantes à de uma escala de intervalo. Então, a escala de Binet, ela é semelhante a uma escala de intervalo
nesse espectro de menos 2 a mais 2 desvios padrão. Para menos de menos 2 ou mais de mais 2 desvios padrão, ela acaba degringolando. Não é que imediatamente, até 2 desvios padrão funciona bem. Passou de 2 desvios padrão, já começa a funcionar mal. Não, é um processo gradual. À medida que vai se aproximando dos 2 desvios padrão, a escala vai gradualmente se deteriorando. Passou de 2 desvios padrão, ela continua funcionando um pouquinho ainda, mas vai piorando, vai 2,5, 3, 4, vai ficando cada vez pior. A similaridade da proporção teórica prevista, da raridade teórica prevista pela distribuição normal, em comparação à raridade verdadeira obtida empiricamente. Vai destoando cada vez mais a previsão teórica do modelo em comparação aos dados empíricos verificados experimentalmente. Então, isso faz com que a escala não seja preditiva, não seja eficiente para modelar no intervalo fora de 2 desvios padrão para mais ou para menos. Binet, ele adotou esse método sem pensar muito em como iria se distribuir os scores. Ele estava preocupado só em realmente gerar uma escala que pudesse diagnosticar crianças com deficiência e ajudasse a selecionar essas crianças para que elas pudessem receber atendimento especial. Porque antes isso era feito muito subjetivamente. Os professores avaliavam mais ou menos o que eles achavam que a criança tinha deficiência, que ela tinha talento. Então era muito subjetivo e muitas vezes eles identificavam incorretamente. Isso continua acontecendo até hoje, né? Muitas vezes o professor acha que uma criança menos comunicativa, ela é mais introvertida, ele acha que ela é menos inteligente pelo fato dela não se comunicar, dela não exteriorizar seus pensamentos, suas ideias, suas opiniões. Enquanto outra, que pode ser de inteligência normal, ou até abaixo do normal, mas que é mais comunicativa, pode transmitir a ideia de uma criança mais inteligente. E os professores são facilmente influenciáveis por esses comportamentos e acabam fazendo diagnósticos extremamente incorretos, não diria na maioria, mas uma quantidade grande de casos, e chega a ser muito preocupante isso. E Binet já tinha percebido isso no final do século passado e começou a fazer estudos em 1893 e desenvolveu os testes em 1905. Então, no comecinho do século XX, ele já tinha, eu falei do século passado, mas século retrasado, na verdade, né? Então, em 1905, ele já tinha uma escala, já tinha um método, um questionário, já tinha toda uma estrutura muito bem preparada, bem modelada, para representar os níveis de inteligência de uma maneira objetiva. Em vez de se basear nas avaliações subjetivas dos professores, que muitas vezes também se baseavam se ele simpatizava mais ou menos com o aluno e achava que era mais ou menos inteligente com base no nível de simpatia que ele tinha pelos alunos, ou por características que não estavam diretamente relacionadas à inteligência propriamente. Então, o Binet contribuiu muito nesse sentido de possibilitar diagnósticos objetivos dos níveis intelectuais. Então, a prioridade dele era essa, não era determinar a escala de proporção ou de intervalo ou qualquer outra. Foi só uma consequência que a escala, pelo método dele, fosse razoavelmente adequada para medir intervalos de menos 2 até mais 2 desvios padrão. O nível, né, dos scores nesses intervalos tinha um significado razoavelmente semelhante à de uma escala de intervalo. Na verdade, o antilogaritmo desses scores é que produz uma escala de intervalo, conforme nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas já é basicamente a mesma coisa, né? Porque se você consegue converter por uma transformação qualquer de uma escala para outra e a outra escala gerada é de intervalo, então é equivalente a você ter uma escala de intervalo. Tá? Bom, Binet chegou nesse ponto, teve essa solução que ele apresentou, que era baseada na proporção entre idade mental e idade cronológica. Os seguidores de Binet, na verdade, que pensaram nessa divisão de idade mental pela cronológica, né? Terman, Stern e outros. E aí depois veio o Wechsler, que ele já tinha a finalidade de produzir uma escala de intervalo. Ele intencionalmente queria uma escala de intervalo. E além disso, ele queria resolver alguns problemas, entre os quais as crianças elas não preservavam a proporção do desenvolvimento. Por exemplo, uma criança de 4 anos tem o dobro da idade de uma criança de 2 anos. E uma criança de 16, um adolescente de 16, também tem o dobro de um adolescente de 8. Porém, a criança de 4, ela é muito mais inteligente que uma criança de 2 do que a de 16 em relação à de 8. A proporção que tem de inteligência de 4 para 2 é maior do que de 16 para 8. Se você pegar de 10 para 5, também é maior do que de 4 para 2. Isso se verifica tanto para o desenvolvimento de uma mesma criança, quanto se você pega amostras grandes de crianças daquelas faixas etárias. Então, havia uma distorção na escala de Binet, e o Wechsler queria corrigir essa distorção.
Então, em vez de utilizar a proporção entre idade mental e cronológica, que estava implicitamente presumindo que havia uma evolução linear em função da idade, o próprio Binet percebeu que não havia essa evolução linear, porque quando chegava aos 16, ela começava a se aproximar de uma estabilidade, ela começava a permanecer num nível que não crescia mais ao longo do tempo. Então, o Binet já tinha consciência disso, né? Já sabia que não era perfeitamente linear, mas era aproximadamente para um certo espectro, né? de menos 2 a mais 2 dígitos padrão, digamos, de 2 até 14 anos, mais ou menos, funcionava como quase linear. E o Wechsler tentou resolver esse problema e, ao mesmo tempo, também tentou adotar uma escala que pudesse ser de intervalo. O que ele fez foi, em vez de usar idade mental pela cronológica, ele normalizava os scores. Então, ele aplicava os testes em diferentes faixas etárias, verificava o score médio obtido pelas pessoas daquela faixa etária. Aquele score médio, ele atribuía o valor 100. Aí, a pessoa que conseguia um score acima daquilo, ele verificava qual porcentagem das pessoas alcançava determinado score. E com base nessa porcentagem, ele convertia num valor equivalente de dígitos padrão. Então, digamos, você tem 50% das pessoas atingem um certo score, aquele é o score médio, aquele é o score 100. Aí, 84% atingem um score, digamos, vamos supor que o score médio seja 30. Aí, 84% atingem o score 36 ou mais. Essa parte que tem 84% significa um desvio padrão acima da média. Então, ele atribui o score 115 de QI. Por quê? Porque a média é 100 e o desvio padrão que ele adotou é 15. Embora o desvio padrão no Binet, nas medidas do Binet, tenha sido em torno de 15,8 e arredondada para 16, o Wechsler preferiu utilizar 15, que era o número mais arredondado, né? Para manter de 15 em 15, ficava mais bonitinhos com 5 e zeros do que com 6, né? 16, 32, 48, 64, etc. Aí ele preferiu utilizar 15, 30, 45, 60, 75, etc. Teve o Kettel também, o Cattell, né? Que usou uma escala com desvio padrão 24, que era principalmente para crianças. Mas aí vamos deixar de lado a questão do Cattell, porque não vai ser necessário também. Mas é basicamente igual às outras escalas, né? Equivalente só muda a proporção, que o desvio padrão é 24 e a média é 100. Tá? A escala Cattell é basicamente igual às outras escalas. No caso do Wechsler, a inovação dele foi justamente essa. Em vez de usar idade mental pela cronológica, ele passou a utilizar desvios padrão. Ele normalizou a escala. Normalizou quer dizer o quê? Ele transformou a escala numa distribuição normal. Ele pegou os scores, independentemente desses scores terem uma distribuição normal ou não, ele forçou os scores a se ajustarem a uma distribuição normal. Então ele pegava os níveis de raridade obtidos para cada nível de acertos e transformava no número de desvios padrão acima da média, que era proporcional à raridade de acertos naquele nível. Então, por exemplo, 2 desvios padrão, 98%. 3 desvios padrão, 99,7%. 4 desvios padrão, 99,997%. E assim por diante. Na verdade, não havia como medir 4 desvios padrão naquela época. Nem hoje, a maioria dos testes psicométricos de clínica não chega a medir corretamente acima de 2 ou 2,5 desvios padrão. Alguns geram scores em 3 ou até 4 desvios padrão, mas não são representativos do nível real de habilidade naquele patamar. O próprio teste de Cattell, né, o Kettle Culture Fair, que no Brasil é conhecido como teste equicultural de inteligência, na norma anterior ele chegava a ter 191, que eram 6 desvios padrão acima da média, mas não chegava de jeito nenhum a medir nesse nível, né? Atualmente o teto é 174, foi normalizado até 74, né, foi corrigido, foi revisado. Mesmo assim ainda é extremamente alto em comparação ao nível de dificuldade dessas questões. É muito provável que o teto verdadeiro seja em torno de uns 140, 145. Há bastante polêmica em torno disso, já discuti com algumas pessoas sobre isso. Algumas pessoas acreditam que realmente ele mede até 160, 150, ou pelo menos perto disso, né? Eu acho que o nível de dificuldade não é compatível. Seria como você tentar medir a inteligência de Shakespeare pedindo para que ele soletrasse rapidamente palavras. A habilidade de soletrar palavras é muito simples e não tem relação com questões complexas, como compor, né, poemas complexos, como escrever histórias, dramas, peças de teatro que sejam extremamente ricas em detalhes psicológicos, personagens psicológicos muito complexos, emaranhados lógicos e psicológicos muito complexos, sociológicos, antropológicos. O nível de complexidade para produzir essas obras é muito maior
e exige um tipo diferente de inteligência do que aquele necessário para soletrar palavras. Soletrar é uma habilidade, não é uma habilidade, assim, não tem o seu valor também, mas é muito mais simples, né? Então, não se pode misturar um nível complexo de inteligência para resolver problemas complexos com a capacidade de resolver com rapidez problemas simples. São totalmente diferentes. Newton, por exemplo, ele tinha muita facilidade para resolver problemas muito difíceis, num tempo que às vezes não era tão rápido, mas para problemas fáceis, não necessariamente ele conseguiria resolver muito rápido. Às vezes ele conseguia resolver, assim, os difíceis ele resolvia em um dia, né? Mas ele não conseguiria resolver um fácil, por exemplo, em 3 segundos. Era diferente do Gauss. O Gauss ele tinha facilidade para resolver rapidamente problemas simples e também rapidamente problemas complexos. Então eram níveis diferentes, tipos diferentes de habilidades, né? No caso da habilidade para resolver testes como esse, não mede propriamente, na minha opinião pelo menos, a inteligência em níveis mais elevados. Então mede até um certo ponto, até 140, 185, mas acima desse ponto ela já não está medindo propriamente a inteligência, mas sim está medindo a velocidade com que se resolve problemas de um certo nível de inteligência. Ele pode ser mais rápido para resolver problemas simples, mas não necessariamente tem habilidade para resolver problemas mais complexos que estariam associados com uma inteligência mais elevada. Tá? Bom, com relação ao Wechsler, ele desenvolveu essa escala, que passou a ser conhecida como escala Wechsler, e tem essa propriedade realmente, ele conseguiu atingir razoavelmente o objetivo, de que se aplicasse dentro do intervalo entre menos 2 e mais 2 desvio padrão, com intervalos mais uniformes do que na escala de Binet. E também atingiu o objetivo de que o teste ele passa a ser aplicado adequadamente para todas as faixas etárias, com um pouco mais de correção e eficiência, mais acurácia, do que o Stanford-Binet. E passou a ser mais adotado, né? O teste de Wechsler é um dos mais usados no mundo, por ter superado o teste de Binet em algumas propriedades. Uma delas é justamente essa, de se adequar melhor a uma escala de intervalo do que o teste de Binet, dentro do espectro de menos 2 a mais 2 desvios padrão. Fora desse espectro, mesmo os testes de Wechsler e a escala de Wechsler não são muito eficientes. Elas começam a apresentar distorções para menos de 2 desvios padrão abaixo da média e para mais de 2 desvios padrão acima da média. Em 2003, eu desenvolvi o Sigma Test, lembra do Sigma Test anterior, né, de 1999. Em 2003, eu fiz a primeira norma do Sigma Test, com uma amostra razoavelmente grande de participantes, e propus a primeira escala de proporção, uma escala de proporção de potencial. Quem tiver interesse, pode verificar, né, tem um artigo disponível na internet, em que eu descrevo com detalhes a metodologia de como foi feito o teste, como foi feita a modelagem, e é a primeira e, por enquanto, continua sendo a única escala de proporção que tem para avaliação da inteligência. A escala de proporção tem essas vantagens que foram comentadas, né? Uma delas é justamente você poder utilizar qualquer operação matemática, qualquer operação aritmética. E como é que você sabe que a escala é realmente de proporção? É só você identificar a posição do zero absoluto, né? Ela tem um zero absoluto, porém esse zero não é gerado na própria escala. Tem que se fazer um monte de logaritmo para encontrar a escala.